Boa tarde a todos. Então, na aula anterior nós relembramos algumas propriedades da carga elétrica lá do ensino médio. Antes de prosseguir, que na aula de hoje a gente vai ver a lei de Coulomb, ou lei de Coulomb, como alguns dizem, eu quero só relembrar rápido o que a gente discutiu e esclarecer dois pontos. Então, a primeira coisa é que na eletrização por contato, normalmente os alunos ficam em dúvida. Nesse meu exemplo aqui, eu peguei um corpo condutor neutro, carga zero, né, total, e peguei um condutor carregado, com carga total 8 vezes a carga elementar. Então, representei aqui, né? Coloquei em contato, são condutores, vai haver transferência de cargas. Então, o que em geral os alunos pensam? Que todas essas cargas positivas vão acabar o quê? Sendo canceladas. Ficaria com carga nula, mas isso não acontece. O que a gente vê? Vamos olhar com calma e tentar entender aqui. Então, quando eu coloquei em contato, essas cargas positivas vão atrair elétrons, então vai passar um elétron daqui para essa segunda esfera. O que a gente nota? A carga diminuiu. Era 8, agora ficou 7. Este corpo da esquerda perdeu um elétron, então ficou com uma carga positiva. Tem 7 cargas positivas atraindo elétrons, e nesse corpo tem uma só carga positiva que atrairia elétrons. Então, um segundo elétron vai passar para a esfera condutora da direita. E o que a gente nota agora? Temos 6 cargas positivas e aqui agora 2 cargas positivas. Então, o corpo da direita continua atraindo elétrons. Mais um elétron vai passar, então vai neutralizando aqui. Até aonde que isso vai? Vou passar mais um. E agora o que acontece? Nesse momento eu vejo que eu tenho 1, 2, 3, 4 cargas positivas na esfera da direita, 4 cargas positivas na da esquerda. Então, essa é uma tentativa de entender o que aconteceu. Agora a gente tem 4 cargas, uma delas atraindo elétrons, 4 cargas na outra. Então, supondo que são corpos idênticos, mesmo material, mesmo volume, é como se tivesse um empate aí de forças, ou seja, nesse momento termina a transferência de cargas. A gente atinge o que se chama nos livros de equilíbrio eletrostático. Então, após afastar as esferas, o que a gente tem? Cada esfera ficou com a carga positiva, cargas iguais e o mesmo valor de carga. Qual é a carga total aqui na situação final? Pego a carga 1, a carga 2 e divido igualmente, porque são corpos idênticos. Isso só vale para corpos idênticos, mesmo material, mesmo volume, mesmo formato. Se forem diferentes, já não vale. Então, olha, qual era a carga inicial? Carga nula nesse corpo, a do outro 8 vezes a carga elementar. Então, no final, somos 0 mais 8, dá 8 dividido por 2, deu 4. Então, é por isso que, uma tentativa aqui de entender, por que todos os elétrons não vão passar para a esfera da direita e vão deixar com carga nula. Então, não vai anular a carga, vai dividir igualmente, que é uma dúvida comum quando a gente discute esse tema. Então, eu resolvi, antes de ir adiante, relembrar e destacar bem. Então, pensem a respeito, olhem com calma, tentem refazer esse exemplo, vejam se entenderam. Então, essa é uma das coisas que eu queria relembrar e destacar. Muito bem. Outra questão é que na aula anterior eu falei que uma estimativa do tamanho do núcleo atômico é 10 a menos 15 metros. Tem alguns livros, alguns autores que mencionam que o núcleo, na verdade, tem 10 a menos 14 metros. Como é uma estimativa, a gente não deve se preocupar tanto qual é realmente o valor exato. Então, no livro que eu estou usando, ele coloca 10 a menos 15, mas é uma estimativa, é bem difícil de dizer realmente qual é o tamanho do núcleo. São dimensões aí muito pequenas, então é só uma estimativa. Não estranhe se encontrarem, às vezes, valores diferentes nos livros, em algumas aulas. Então, só para chamar a atenção. Uma última coisa da aula anterior, vamos imitar um pouquinho Descartes.
que ele falou em latim, que né, penso, logo existo. Ele se questionou e achou que por se questionar era uma prova de que ele existia. Então na aula anterior eu cometi um deslize, então estou brincando aqui com Descartes, colocando erro, logo existo. Então erros são comuns, enganos, deslizes, e é interessante que quando a gente grava a aula é possível assistir de novo e identificar esses enganos. Então eu cometi um deslize que eu falei que o próton era composto por 3 quarks, a teoria dos quarks, então é composto por 3 quarks, cada um com carga de 1/3. Então eu cometi um deslize, não sei porquê, talvez o Freud conseguisse explicar, mas na verdade então, são 2 quarks up e 1 quark down. As cargas são 2/3 da carga elementar e menos 1/3. Então quando a gente soma, vai dar 4 menos 1, 3 sobre 3, dá a carga elementar. Então uma correção aí de um deslize. Agora a gente vai realmente começar a nossa segunda aula sobre a lei de Coulomb. Pessoal, então nós vamos iniciar a discussão da lei de Coulomb. Vou apresentar para vocês a lei, explicar o significado, onde que se aplica. Antes de apresentar essa lei, eu gostaria de comentar com vocês qual é a importância de estudar a eletricidade e o magnetismo. Então, onde em nossas vidas que aparece campo elétrico, campo magnético, onde que aparece a eletricidade e o magnetismo, que é o nosso tema de estudo. Então a gente observa que em computadores aparece eletricidade, aparece campo magnético, celulares, TV, equipamento de som. Então em todos esses equipamentos a gente nota o uso de eletricidade e magnetismo, o assunto do nosso curso. Mas não é só isso, no nosso corpo também. O cérebro humano usa pequenas correntes elétricas, produz pequenos campos magnéticos. Inclusive a epilepsia dizem que é como se fosse uma tempestade elétrica no cérebro. Então são mudanças que afetam a eletricidade lá do cérebro. Ou seja, está presente em muitos lugares. Na verdade, está tão presente na nossa vida, em tantos lugares, que a gente poderia até mudar a pergunta, né? Aonde em nossas vidas que não aparece campo elétrico e nem aparece campo magnético? É um desafio, né? A gente fica pensando aonde, né? Porque o nosso corpo é feito de átomos, os átomos envolvem forças de atração elétrica, como a gente discutiu na aula anterior e vai discutir nas próximas aulas, então tem atração e repulsão. Os objetos em geral, né, não só o nosso corpo, são feitos de átomos. Então sempre tem eletricidade e magnetismo em nossas vidas, né? Difícil, né? A gente fica pensando onde que não aparece eletricidade e magnetismo. Eu não consigo lembrar nenhum exemplo. Normalmente os alunos dizem que no vácuo. Sim, se a gente produzisse um vácuo clássico, uma região do espaço onde não tem carga nem energia, aí teríamos uma situação onde não apareceria campo elétrico nem magnético. Isso classicamente. Já na mecânica quântica, mesmo no vácuo, que seria agora um vácuo quântico, a gente tem lá oscilações chamadas de ponto zero. Então existiria lá campos, né, elétricos e magnéticos, mesmo no vácuo, mas isso é assunto de outros cursos. Então eu anotei uma frase aqui de um físico estadunidense, em que ele, imitando Shakespeare, né, parafraseando Shakespeare, ele diz que há mais coisas no céu e na terra ligadas ao eletromagnetismo do que sonha a filosofia. Achei legal, coloquei aí porque acho que resume bem. Ou seja, o curso tem muita importância e tem muitas aplicações práticas. Como eu disse aqui, a gente vai discutir a teoria, né? Então as aplicações na engenharia, na química, em outros campos, vocês vão ver mais em laboratório, mas podem também procurar nos livros, à medida que sentirem necessidade. Muito bem, então a lei que nós vamos discutir hoje, uma lei muito importante, foi estabelecida em 1785 pelo francês, aqui o nome completo dele, né? Então como é que a gente lê? Em francês tem um site de pronúncias aí na internet, que é o Forvo. Então ele fala lá Charles Augustin de Coulomb. Então
essa última palavra que é Coulomb, né? Normalmente a gente fala Coulomb, o Coulomb, né? Então a pronúncia mais correta seria Coulomb. Então a lei de Coulomb, ou de Coulomb, foi estabelecida em 1785. Então o que aparece aí nessa lei? Eu escrevi aqui, ó. Então do lado esquerdo tem a força, que é um vetor, a força que a carga 1 aplica na carga 2. Então eu representei aqui embaixo, eu tenho a carga 1, eu imaginei um caso aqui em que ela é positiva, tem a carga 2. Então a carga 1 vai exercer uma força na carga 2, que eu representei aqui, ó, força da 1 a 2, é o que significa esse índice. O que mais que aparece então nessa fórmula? Aqui tem o produto das cargas, ó, a carga 1 vezes a carga 2. Esse R que aparece embaixo é a distância entre as cargas, que eu representei aqui em amarelo. Então tem duas cargas separadas por uma distância R. E esse K é a chamada constante eletrostática. Então para o vácuo ela vale 8,99, mas eu coloquei aqui aproximadamente 9, 10 elevado a 9. Aí as unidades no sistema internacional são o que? Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então as unidades aqui, ó, do lado esquerdo, a força no sistema internacional é em Newton, aí as cargas, a unidade é o Coulomb, e a distância entre as cargas em metro. Então essa constante K tem que ter unidades que, no momento que eu coloco aqui, elas vão se cancelar e vai sobrar do lado direito só Newton. Então do lado esquerdo Newton, do lado direito tem que resultar Newton. Esse R com um símbolo diferente que parece um acento, ele é um versor ou vetor unitário. O que significa? Ele tem um módulo igual a 1. Quando eu tomo o módulo dele, o resultado é 1. Por isso que é chamado vetor unitário ou versor. Esse versor ou vetor unitário nos dá uma direção no espaço. Que direção é essa? Normalmente a gente vai imaginar que tem uma linha, ó, ligando o centro da carga 1 e o centro da carga 2. Então eu imagino que tem uma linha aqui. Então esse R está ao longo dessa linha. Eu representei aqui, ó, saindo lá da carga 1, apontando para a direita. Então ele dá uma direção no espaço, né? Normalmente, quando a gente trabalha com o sistema de coordenadas x, y, z, esse vetor aí unitário pode ser na direção do x, do y, do z, ou num caso mais geral, uma direção qualquer, por isso que a gente chama de R. Então essa é a lei de Coulomb, com tudo que tem direito aqui na notação de vetores. Então, no nosso curso, é importante relembrar vetores. Mais à frente eu vou relembrar como é que a gente decompõe um vetor, que é muito útil aqui no nosso curso. Então, o que é essa lei de Coulomb? Ela vem da experiência, então foram feitos vários experimentos. O Coulomb usou uma balança de torção, então ele tem aqui o curso é teórico, eu não vou entrar em detalhes, mas vocês podem olhar nos livros como que é essa balança, né? Tem um fio que pode girar, torcer, e com isso ele conseguiu medir a força entre duas cargas. Em essência, o que ele fez? Né? Então vou mostrar aqui, ele colocou, por exemplo, uma carga 1 a uma certa distância de uma carga 2, então está aqui a distância R, carga 1, carga 2, e ele mediu a força. Depois ele foi mudando, deixou a mesma carga 1 e a mesma carga 2, não mudou esses valores, mas foi aproximando a carga 2, então mudou esse R e foi medindo a força. Depois ele deixou a distância sem mexer, manteve o R, e foi alterando o valor da carga 1, e vendo o que acontecia, anotando os valores da força. Depois mudou o valor da carga 2 e foi verificando o que acontecia. Então, em essência, ele mudou a distância entre as cargas e o valor das cargas. O que ele percebeu? Quando a gente aumenta a distância entre as cargas, o que acontece? Eu tenho a carga 1, tenho a carga 2, peguei um valor fixo, não vou mudar isso aí, então só vou mudar a distância entre elas. Então ele notou que se a carga 1 e a carga 2 forem fixas, quanto maior a distância, menor vai ser a força. Então o que a gente diz? Olha, é inversamente proporcional à distância. Quando ele deixou a distância fixa, ele mexeu no valor das cargas, aumentando o valor da carga, aumenta a força. Diminuindo o valor da carga, diminui a força. Então é diretamente proporcional ao produto das cargas. Lá no ensino médio a gente costuma trabalhar só com um módulo. Então aqui eu também vou trabalhar com um módulo
Ou seja, vamos pegar o módulo ali, ó. Vou pegar o módulo aqui desse lado, módulo da força. Então some esse símbolo de vetor, estou escrevendo lá, ó. Módulo da força. Aí quem é o módulo da constante? É positiva, fica a própria constante. Vou pegar o módulo da carga 1, módulo da carga 2, estou escrevendo lá, ó. Finalmente, qual é o módulo do R? Como a gente observou, é 1. Então, o módulo do R é 1 e módulo da distância ao quadrado da própria distância ao quadrado. Então, em módulo, a gente tem esta expressão que é usada no ensino médio e eu vou usar aqui, né? Então, em módulo, eu escrevo dessa maneira. O que a gente tem que fazer depois? Então, a gente pode trabalhar em módulo, que é mais simples, é mais tranquilo. E no final a gente leva em conta o fato de que é um vetor. Então a gente vai olhar qual é a direção e qual é o sentido. Que um vetor, lembrando, ele tem um módulo, uma direção e um sentido. Então aqui só tem um módulo, depois eu tenho que pensar na direção e no sentido. Quando eu fizer os exemplos a gente vai verificar como que funciona isso aí. Então, olhando aqui para essa forma em módulo, se eu deixar fixo o valor da carga 1 e da carga 2, o K já é uma constante mesmo, vou mexer só no R. O que acontece? Quanto maior o R, menor a força. Se eu for diminuindo o R, vai aumentar a força. Então aqui a gente tem uma representação, um gráfico de força em função do R, supondo que as cargas são constantes. Então, com uma certa distância R, eu teria aqui uma força F. Se eu duplicar a distância, o que acontece? Ó, dupliquei a distância, então vou ver o que acontece lá na força. A única coisa que eu vou mexer é que eu vou duplicar essa distância. Então, o que deve acontecer? Eu vou ter aqui 2R. Quando eu elevo ao quadrado, o que acontece aqui embaixo? Vai ficar 4R ao quadrado e em cima não altera, né? Então, em cima permanece igual, né? O que a gente nota? A força cai por um fator 4. Então, o resultado anterior vai diminuir por 4. Então, aqui, ó, se eu dupliquei a distância, a força diminui. Então, fazendo esse tipo de raciocínio, a gente chega nesse tipo de gráfico. O que o gráfico está me dizendo? Quanto maior a distância entre as cargas, o que acontece com a força? Ela vai a zero. Então, se a distância vai aumentando, a força vai cair a zero. Se eu for diminuindo a distância, vou aproximando as cargas, a força vai crescendo muito. Quando a distância entre as cargas vai a zero, a força tende a infinito. Então, isso é curioso e interessante, porque no caso de um núcleo atômico, a gente discutiu, né? Como que é o núcleo atômico? Dimensões da ordem de 10 na menos 15 metros. Então imagina como é que é possível manter 2 prótons, carga positiva, lá no núcleo, muito próximo do outro. O que acontece? A força cresce muito. Então, se a gente colocar uma distância nessa forma aqui, 10 na menos 16 metros, quando eleva ao quadrado, como é que fica? 10 na menos 32. Quando passa lá para cima, 10 na 32, vai dar um fator muito grande. Então, quando está muito próximo uma carga da outra, a força vai ficando muito grande. A gente pode também observar isso, que eu tenho 1, se eu for dividir por 1 dividido por 1/10, tem uma regrinha que inverte isso, vai dar quanto? 10. Então, se eu pegar algo menor aqui embaixo, vou dividir agora por 1 sobre 100. O que acontece? A regrinha inverte, vai dar 100. Então, significa que quando eu pego esse R, ó, isso aqui seria o meu R, ó, 0,1, a distância. Aqui eu estou pegando a distância 0, 0, 1. Então, quando eu diminuo esse R aqui embaixo, estou pegando 1/10, 1 sobre 100, se eu pegar 1 sobre 1000, o que acontece? Quanto menor o valor aqui embaixo, maior é o resultado. Então, quando esse R vai a zero, a força fica muito, muito, muito grande, tende a infinito. Então, um problema que o pessoal estuda lá na física nuclear é como manter os prótons lá no núcleo, que só pela força elétrica, cargas positivas, teria repulsão.
Então, como é que o núcleo se mantém? O pessoal imagina que tem uma força nuclear chamada força nuclear forte, que atua só no núcleo e mantém esses prótons ligados. Senão eles iam se repelir, iam se afastar, a gente não teria núcleo atômico, não teria átomos e não teria os objetos. Em geral, os objetos são feitos de átomos. Isso é interessante para pensar que quando as distâncias são pequenas, a força de repulsão ou de atração cresce, vai para infinito. Agora, o que a gente precisa dizer? Quando é que vale essa equação aqui? Quando que eu posso aplicar? Então, a lei de Coulomb, ela vale para cargas pontuais. O que significa? Significa que, como lá em Física 1, em Física 1 a gente trabalha com massas pontuais. O que significa isso? Quando eu tenho uma carga pontual, estou dizendo que as dimensões da minha carga, imaginando se a carga fosse uma bolinha, se a carga fosse um cubo, as dimensões dessa bolinha desse cubo são muito menores do que R, ou seja, a distância entre as cargas é muito maior do que as dimensões da carga. Então, quando a gente fala carga pontual, a gente está pensando nisso, né? Quando a gente fala em Física 1, em massa pontual também, que as dimensões da massa são muito menores do que as distâncias envolvidas. Então, essa é uma observação importante. Esta lei de Coulomb vale só para cargas pontuais ou partículas. Quando a gente fala carga pontual ou partícula, está entendendo isso. Na verdade, então, a gente pensa que essas cargas, elas tendem a zero as dimensões, como se fossem pontos matemáticos. A gente acaba ignorando a estrutura interna. Se eu estiver olhando para um elétron, para um próton, para um átomo, então a gente está pensando dimensões muito menores do que a distância R e a gente está pensando que não tem estrutura interna para facilitar a nossa vida aí nesse começo de estudo. Então vale só para cargas pontuais ou partículas e essas cargas devem estar em repouso. Nosso estudo aqui então é eletrostática, cargas em repouso. O que acontece se as cargas se movimentarem? Então, mais à frente no curso, a gente vai discutir. Então, essa fórmula vale para cargas pontuais, cargas em repouso e no vácuo. Se não estivermos no vácuo, o que acontece? Eu vou colocar as cargas dentro da água. Então, tem um material, agora que é a água, isso altera a força elétrica. Na prática, o que vai mudar? Muda o valor dessa constante. Então vai ter alterações em virtude da água, a força vai ser modificada. Então, quando eu escrevo essa equação, ao invés de usar a constante do vácuo, eu vou ter que colocar a constante da água. Então, cada material tem uma constante diferente. Então, eu vou continuar tendo o produto das cargas, a distância entre elas, mas aqui entraria a constante da água. Daí diminui o valor, se não me falha a memória, quando coloca na água, a força vai diminuir umas 80 vezes. Então, coloquei as cargas dentro da água, altera o valor. Aqui eu estou pensando, então, no vácuo, usaria essa constante chamada constante eletrostática. O que acontece? Por que a gente começa estudando essas cargas em repouso? Se as cargas estivessem se movendo, ou se uma delas apenas estivesse se movendo, o que ia acontecer? Então, as fórmulas ficam mais complexas. Aqui eu coloquei só como curiosidade, o Oliver Heaviside, em 1888, ele calculou o que acontece, qual é a força entre as cargas, quando há velocidade, há movimento, ou seja, tem uma velocidade relativa entre as cargas. Eu posso pensar que uma delas, vamos supor, a carga 1 está em repouso e a 2 está se movendo em relação a 1. Então, como é que fica a fórmula? Veja, fica um pouco mais complexa. O que aparece aqui? Esse C é a velocidade da luz, 3 vezes 10 na 8, que é a velocidade da luz no vácuo. Então, se, por exemplo, a carga 2 estivesse se movendo em relação à carga 1, a força entre as cargas já depende da velocidade, aparece a velocidade aqui. Depende também de um certo ângulo que a carga vai se mover em relação à outra, então pode formar um ângulo. Então, entra essa velocidade e esse ângulo, fica bem mais complexo. Isso é assunto de cursos mais avançados, mestrado, doutorado, e numa situação mais geral ainda, se a carga, aqui ela está se movendo com a velocidade constante, se a carga se move e ainda tem uma aceleração, a fórmula fica um pouco mais geral e aí vai aparecer o A da aceleração aqui também.
Então ficou uma expressão mais geral, eu não escrevi, isso aqui eu mostrando só como curiosidade. Agora vejam que se a velocidade da carga for muito menor que a velocidade da luz, esse termo aqui, ó, V sobre C, eu posso desprezar, sobraria somente o 1, aqui sobraria somente o 1, e a gente recupera então a nossa expressão, ó, fica constante K, carga 1, carga 2 é R quadrado. Então, supondo que a velocidade é muito menor do que a luz, eu poderia usar aquela fórmula. Então, essa nossa fórmula, ela vale quando as cargas estão em repouso, eletrostática, no nosso curso em início, ou se uma delas estivesse movendo com uma velocidade muito menor que a da luz, poderia usar essa fórmula, porque a correção é muito pequena, ou seja, os resultados são muito bons. O que a gente pode comentar mais dessa fórmula? Em que intervalo ela vale? Então, segundo um autor aqui, prêmio Nobel, Edward Purcell, no livro dele de Eletricidade e Magnetismo, eu anotei o nome aqui, tem esse livro em português, é uma coleção antiga, aí, de 65, a primeira edição, então aqui eu mencionei a segunda edição. O que ele comenta lá? Que já foi testada essa lei de Coulomb no intervalo de 10 na menos 16 metros a 10 na 8. Então, nesse intervalo, a gente poderia confiar. Ou seja, nas situações normais do dia a dia, mesmo quando eu vou discutir o átomo, eu posso usar. Eu falei, o átomo é 10 na menos 10, então o núcleo 10 na menos 15, estaria aqui nesse intervalo. E aqui distâncias grandes eu também posso usar. O pessoal, segundo aí o Purcell, andou estudando os campos, né, do planeta Júpiter, então tem validade num amplo intervalo. Aqui embaixo esse expoente, tá, a distância ao quadrado. A gente diz que é uma lei do inverso do quadrado. É parecido com a lei lá da física 1, da gravitação. Como que é lá? No caso da gravitação tem a constante G, massa 1, massa 2, distância entre as massas ao quadrado. Então física 1 tem essa regrinha. O que muda? Lá na física 1 a gente só tem um tipo de massa. Então massa sempre atrai massa. Aqui no nosso caso pode ter repulsão, a gente tem dois tipos de carga. E aqui também a gente observou na primeira aula que a carga é quantizada. Por que a carga é quantizada? Aí é necessário a mecânica quântica para explicar. No fundo a gente ainda não sabe muito bem, tem que misturar eletricidade, mecânica quântica para tentar explicar o fato de a carga ser quantizada. Então é bem interessante, mas foge um pouco dos nossos propósitos, fica para cursos mais avançados. Então a gente nota que lei do inverso do quadrado, e aqui aparece exatamente o expoente 2. Isso é importante, se fosse outro valor, outro expoente, poderia modificar bastante a natureza, o universo que a gente conhece. Então o pessoal fez medidas e esse expoente aqui é 2 com a seguinte precisão, né? 2 mais 10 na menos 15, ou seja, se tiver uma correção desse 2, esse 10 na menos 15 aqui seria o número 1, né? Só que 0, 0, que ele aparecia aqui 15, né? 3, 6, vai 15 zeros antes do 1, ou seja, se tiver uma correção nesse expoente, ela vai ficar 15 números depois da vírgula. Então, a gente pensa que é exatamente 2 esse expoente. E a teoria, né, da mecânica quântica misturada com o eletromagnetismo sugere que seja exatamente 2, uma lei precisa do inverso do quadrado, mas até o momento as medidas indicam que se tiver uma correção será muito, muito, muito pequena. Então essa é a lei de Coulomb. Eu comentei o intervalo de validade, quando que a gente pode aplicar. Então agora a gente precisa, para verificar se entenderam, para fixar, ver exemplos, é o que eu pretendo fazer agora. Então vamos ver um exemplo de aplicação da lei de Coulomb, para que a gente possa fixar e compreender melhor. Em geral,
Quando a gente vai fazer um exemplo, surgem as dúvidas, ou a gente verifica que realmente entendeu. Então eu escolhi um exemplo do nosso livro, que é o Sears e Zemansky, volume 3. Aliás, já fica como tarefa para vocês a leitura do primeiro capítulo do volume 3 do livro do Sears e Zemansky. Então leiam com calma, vejam os exemplos. Eu escolhi o seguinte exemplo. Então ele diz: determine a força total que as cargas Q1 e Q2 exercem sobre a carga Q3. Despreze as forças gravitacionais. Então só um comentário, ele mostra lá no capítulo 1, que fica como uma tarefa para vocês, né? Ele calcula a força elétrica e a força gravitacional exercida por duas partículas atômicas ou subatômicas. Daí ele nota que a força elétrica é aproximadamente 10 na 35 vezes maior que a força gravitacional, ou seja, para partículas atômicas ou subatômicas, a força elétrica é muito maior que a gravitacional. Podemos, então, desprezar essas forças gravitacionais. É o que ele diz aqui, ó. Despreze as forças gravitacionais. Então, no livro ele apresenta esse desenho, que é a situação. O que a gente nota? Se ele não fornecer o desenho, a gente tem que fazer esse desenho, ou seja, nós temos que escolher os eixos coordenados, x e y. Então ele já forneceu isso. E ele posicionou as cargas. A carga 1, o valor dela é 2 micro. O que é esse micro aí? Ó? 10 na menos 6. Então é 2 microcoulomb o valor dessa carga. Carga 2 tem o mesmo valor. E a carga 3 tem o dobro aí, ó, 4 microcoulomb. Então notem, aqui está carga 2, carga 1, carga 3. E ele forneceu as distâncias, ó, da origem até a carga 1, 0,3, da origem até a carga 2, 0,3 e da origem até a carga 3, 0,4. Aqui nesse pontilhado também tem uma distância aí. Então, ele forneceu tudo o que a gente precisa, né? Algumas cargas e algumas distâncias. Então, como é que eu resolvo esse tipo de problema? Olhando para o enunciado, ele pede a força resultante na carga 3. Então, eu vou desenhar as forças que atuam somente na carga 3. E uma observação é que a lei de, como eu falei lá, a lei de Coulomb, ela se aplica para duas cargas em repouso, duas cargas pontuais. Aqui eu tenho 3 cargas. Então, como é que eu faço? A gente usa o chamado princípio da superposição. Como que é esse princípio? A força resultante na carga 3 vai ser a força que a 1 aplica em 3 mais a força que a 2 aplica em 3. Então eu vou calcular separadamente. Primeiro eu calculo a força que a 1 aplica na 3, depois a força que a 2 aplica na 3, no final eu somo tudo isso, uma soma vetorial. Então vamos ver como é que é na prática. Então eu vou olhar só para a carga 1 e para a carga 3. Então eu ignoro a existência da carga 2. E como é que funciona esse tipo de problema? Não é dito no enunciado, mas eu estou na eletrostática, cargas em repouso. Então eu vou imaginar que tem uma mãozinha, uma pinça aí invisível segurando a carga 1, tem outra segurando a carga 3 e uma segurando a carga 2, ou seja, tem que manter as cargas em repouso. Na prática, eu colocaria essas cargas numa canaleta, fixada de algum modo. Porque se eu deixar a carga 1 livre para se mover, a 3, a 2, o que acontece? A mais com mais vai repelir, aqui repele também, essas cargas vão se mover, se eu as deixar soltas. Então, embora não se diga no texto, no livro, a gente imagina que essas cargas estão fixas, não podem se mover, para manter essa situação de eletrostática. Então tem uma mãozinha imaginária segurando essa carga e segurando a carga 3. Então elas não se movem em eletrostática. O que eu vou observar? Esqueci da carga 2, então a carga 1 vai aplicar uma força na carga 3, mais com mais da repulsão. Como que eu desenho essa força? Então eu vou desenhar ao longo da linha, ó. Eu imagino que tem uma linha ligando o centro da carga 1 com o centro da carga 3, uma linha imaginária aqui, ó, espontilhada. Então eu desenho aqui, ó, a força que a carga 1 aplica na carga 3. Vale a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton diz o quê? Ação e reação. Se a carga 1 aplica uma força
na carga 3, a carga 3 vai reagir e vai aplicar uma força na carga 1. Então eu poderia também desenhar aqui, ó, a força que a carga 3 faz na 1. E lembrando lá da terceira lei, como que é? Ó, o módulo da força que a 1 faz em 3 é igual ao módulo que a 3 faz na 1. Então são iguais em módulo. Na notação de vetores ficaria assim: a força que a 1 faz na 3 é menos a força. O que significa isso? Notação de vetor significa que a força que a 1 faz na 3 tem a mesma direção que a 3 faz na 1, mas sentidos opostos. Então esse sinalzinho na notação de vetor está dizendo, olha, a força que a 1 faz na 3 é igual à força que a 3 faz na 1 em módulo. Estão na mesma direção. O que é a direção? Pode ser x, y, z, pode ser horizontal, vertical, só que o sentido é o oposto. Vejam o nosso desenho, estão na mesma direção, ao longo dessa reta pontilhada. Só que uma está apontando aqui para baixo, a outra para cima. Então vale sim a terceira lei de Newton, ação e reação, mas neste nosso exemplo eu não preciso desenhar a força 3,1. Por quê? Porque ele quer saber qual é a força só na carga 3. Então eu não preciso desenhar essa força aqui, ó. Desenhei só para ilustrar. Então aqui não preciso, vou apagar. Mas vale sim a terceira lei de Newton. E notem como é igual em módulo. Se eu calculei a força da 1 em 3, eu nem preciso calcular da 3 em 1, que é igual em módulo. Só vai mudar um sinalzinho, ou seja, um sentido, na hora que eu escrever em notação vetorial. Então eu desenhei a força que a 1 aplica em 3. O que eu preciso fazer agora? Essa força, ela não ficou nem na horizontal, só em x, nem na vertical, só em y. Então eu preciso decompor essa força para chegar à resposta final. Então eu tenho a força que a 1 faz na 3, desenhei separadamente. Como não está só em x nem em y, eu tenho que decompor. Aí eu preciso relembrar como é que eu decomponho um vetor. Então antes de relembrar como é que a gente decompõe um vetor, o que eu faço? Eu preciso identificar um triângulo, algumas vezes dois triângulos. Como assim? Para poder decompor eu tenho que fazer um triângulo com essa força. Então eu olho aqui na minha figura e eu posso fechar um triângulo, por exemplo aqui, ó. Poderia fechar um triângulo aqui, ó. Então eu vou desenhar ele aqui separadamente para ficar mais claro. Então estou fazendo um triângulo para poder decompor. Então eu coloco como hipotenusa a força 3, ó. E aí o que tiver na vertical eu chamo de componente 3 em y. O que tiver na horizontal eu chamo componente 3 em x. E esse triângulo eu vou precisar achar um ângulo aí, eu vou chamar de θ. Então eu escolhi um ângulo, fechei um triângulo e dei os nomes. Poderia fechar esse triângulo de outra maneira? Poderia. Eu poderia, por exemplo, fechar o triângulo aqui, ó. Funciona? Funciona. Como ficaria esse triângulo aí, ó? Só para... Então, se eu tivesse fechado o triângulo aí, ó, embaixo ele ficaria assim. Então, aqui a hipotenusa continua sendo f em 3. Tiver na vertical f em 3y. Horizontal f em 3x. Então ficaria desse jeito aí, ó. Posso formar o triângulo das duas maneiras. Eu preferi então fechar o triângulo aqui em cima, mas poderia, como eu disse, fechar aqui embaixo. Aqui, ó. O que vai mudar? Aí muda o ângulo, né? Que eu escolhi o ângulo θ aqui é 90. Então aqui eu teria um certo, vamos chamar alfa. O que muda nesse aqui, ó? Então, nesse aqui é 90. Aonde ficaria o θ agora? Então, o meu θ estava ali, ó. Vamos pontilhar só para ver. Tá? Ó. Então, aqui eu tinha o meu θ. O que eu vejo? Ó? Aqui é 90. Lá é θ, que é o meu alfa. Então,
Então eu vejo, lembrando da regrinha, né? Se somei os ângulos internos de um triângulo, tem que dar 180. Então, θ mais alfa mais 90 tem que ser igual a 180. Ou seja, quando eu isolo aqui o θ mais alfa, 90 vem para cá com o sinal menos, 180 menos 90, 90. Quer dizer, quando eu somo o θ e o alfa, tem que dar 90. Então aqui eu tenho alfa, aqui embaixo vai ser o que então? θ, não? Alfa mais θ dá 90. Aqui é 90, ali é alfa. Então o que muda nos ângulos é isso. Eu posso então escolher o triângulo de duas maneiras. Quando eu desenho a força, que é F13 que está em amarelo, eu posso fechar o triângulo desta maneira, que está lá em cima, que eu vou usar, ou da segunda maneira, que é aqui embaixo. Então notem, né, que muda um pouquinho aqui o ângulo, mas eu posso trabalhar e vai dar a mesma resposta. Só para ser bem completo. Então tem duas maneiras de fazer. Vou usar a de cima. O que eu preciso agora? Relembrar como é que eu decomponho um vetor. E este ângulo θ, quando ele me fala o ângulo θ, eu já fico tranquilo e consigo resolver o problema diretamente. Mas ele não falou o ângulo θ, então eu tenho que descobrir. O primeiro triângulo que eu escolhi foi para poder decompor o vetor. Eu vou escolher um segundo triângulo que eu preciso para achar esse ângulo θ. Que triângulo que eu vou escolher? Então eu vou escolher aqui agora. Este triângulo, vou desenhar separado aqui, ó. Então este triângulo que eu estou escolhendo agora é para achar o ângulo que ele não me falou, quem é o θ, né? Então eu pego aqui, ó, 0,5, são as distâncias que ele deu, a altura aqui 0,3 e aqui essa base de 0,4. Eu coloquei o ângulo aqui, ó, θ. Então, onde que vai estar o ângulo aqui neste? Será que é aqui ou é aqui, ó? Então, a gente lembra lá quando são opostos pelo vértice, o meu θ estaria aqui, ó. Então, nesse meu triângulo, eu tenho θ aqui, ó. Então, esse segundo triângulo serve para quê? Só para eu achar o valor do θ, que eu preciso saber esse ângulo. Então, eu vou calcular como é que eu acho esse θ. Lembrando, por exemplo, como que é o cosseno de θ. Cosseno de θ, lembrando, é o que? É o cateto adjacente, que está perto do ângulo, dividido pela hipotenusa, 0,5. Então, eu sei quem é o cosseno. Só colocar na calculadora, usando radianos, que eu acho esse valor aí. Normalmente, esses ângulos a gente usa em radiano, no cálculo, na física. Então, quem é o cosseno do ângulo? Eu quero achar o ângulo, então eu vou botar esse valor na calculadora e eu tenho que calcular o cosseno na menos 1 lá na calculadora. Para poder achar isso aqui, vai dar um número e eu pego lá cosseno na menos 1, que é o arco cosseno. Então, a gente tem que ir na calculadora, pegar a segunda função e encontrar esse valor. Seno é o oposto, o que está longe do ângulo, pela hipotenusa. Então aqui eu, só lembrando, é o adjacente, né? Pela hipotenusa, né? E aqui é o oposto, cateto oposto, pela hipotenusa. Creio que todo mundo já sabe, só para ser bem completo. Então, o segundo triângulo, por que eu escolhi? Só para achar o ângulo. Ele não falou quem era o θ, eu preciso desse ângulo, a gente já vai ver por quê. Quando ele diz o ângulo, aí eu nem preciso desse segundo triângulo. Aqui seria um caso bem complicado, que eu precisei de dois triângulos. Então, agora eu vou relembrar como é que a gente decompõe um vetor, para eu poder escrever aqui, ó, que eu quero saber, ó, quem é a força 3 em x e quero saber quem é a força 3 em y. Para isso, eu vou relembrar rapidamente como é que decompõe um vetor. Vamos relembrar aí a
receita ou a maneira de decompor um vetor. Muita gente já sabe, mas é bom relembrar para fixar ou tirar alguma dúvida. Então, eu desenho um triângulo com um vetor qualquer V, o V é hipotenusa. Então, o que tiver na vertical eu chamo de componente em Y, o que tiver na horizontal componente em X e coloco o ângulo em algum lugar. Eu escolhi colocar o ângulo θ bem aqui em cima. Então, como que é a receita para decompor o vetor? Eu vou lembrar da definição do cosseno. Então, o cosseno é o adjacente, é o que está pertinho do ângulo, ó, Vx, dividido pela hipotenusa, V. Então, eu isolo, eu quero achar o componente Vx, eu mando esse V multiplicando. Quem é o componente em X? V cosseno de θ. O que eu preciso? Saber o V e o θ. Então, se no enunciado me disserem quem é o V e quem é o θ, quem é o módulo do vetor e quem é o ângulo, eu só coloco aqui V e θ, achei o componente em X. Depois eu lembro da definição do seno, é o oposto ao ângulo, que está longe do ângulo, VY dividido pela hipotenusa, o V. Aí eu mando esse que está dividindo multiplicando, o componente em Y é V seno de θ. Isso é uma espécie de dicionário, ou seja, a pessoa me fala quem é o V, o módulo do vetor, e quem é o ângulo. Aí eu venho e consigo achar o Vx e o Vy. Coloco o V aqui, coloco o θ aqui, então eu sei quem é o componente em X e em Y. Pode acontecer o contrário, às vezes eu sei quem é o componente em X, sei quem é o componente em Y, mas não sei o módulo do vetor que é o V e nem o ângulo. O que eu faço nesse caso? Então, lembro do teorema lá de Pitágoras. Como é que é? Hipotenusa ao quadrado, que é o V, é a soma dos catetos ao quadrado. Vx ao quadrado, Vy ao quadrado. Então, o V, eu simplesmente tomo a raiz aí, ó. Então, o módulo do vetor é a raiz dessa soma dos componentes ao quadrado. Lembro também da definição da tangente. O que é a tangente? É o oposto ao ângulo. Quem que está longe do ângulo? Vy pelo adjacente ao ângulo, Vx. Então, a tangente é o oposto pelo adjacente. Para achar o ângulo, eu tenho que pegar o arco tangente. Tangente na menos 1 do Vy pelo Vx. Cuidado, então, pessoal. Isso aqui não é 1 dividido pela tangente. Isso é o arco tangente. Não é pegar o 1 e dividir pela tangente. Na calculadora de vocês tem esse símbolo lá. Tem que ir segunda função. E vocês conseguem calcular esse ângulo. Usem radianos, que a gente costuma usar radianos na física e no cálculo. O que significa então? É um dicionário. Se eu sei o V e o θ, com essa receita eu acho o Vx e o Vy. Se por acaso no enunciado é dado o Vx e o Vy, eu posso achar o V e o θ usando essa receita de boa. Então isso eu estou relembrando, sabendo disso a gente consegue resolver esses problemas envolvendo vetores. Em nossos problemas, na primeira área do curso, que é força elétrica e campo elétrico, vai aparecer muito essa ideia aí de decompor vetores. Então, eu relembrei. Agora eu vou usar essa ideia, voltando lá para o nosso exemplo. O que eu precisava achar? Eu tenho um triângulo que eu tirei do enunciado. Então, eu tenho aqui a força e os componentes. Eu queria achar os componentes. Então, o que eu sei nesse meu exercício? Eu sei o ângulo θ, que eu encontrei aqui, ó, do triângulo de baixo. Então, eu sei o θ e eu, a princípio, consigo calcular F13. Então, eu queria achar os componentes. O que eu vejo? Ó, imitando lá na receita, ó. Então, quem vai ser o componente em X? Eu vou usar o cosseno, porque o componente em X está perto do ângulo. Ó. Então, o componente em X vai ser F13, que é a hipotenusa, cosseno do ângulo. Quem vai ser o componente em Y? Y está oposto ao ângulo θ, então vai ficar F3 seno de θ. Agora eu sei quem é esse cosseno? Sei, aqui de baixo. 0,4 dividido por 0,5, que eu não calculei ainda, mas posso calcular ou a mão ou com a calculadora, vezes F3. E aqui eu sei quem é o seno, né? 0,3 dividido por 0,5, que multiplica F1.
1,3. Então eu precisava do ângulo, por quê? Porque ao decompor um vetor sempre aparece seno e cosseno. Daí eu utilizei esse segundo triângulo, consegui encontrar. Eu nem fui até a calculadora para dizer quem é o ângulo θ, que por enquanto não precisou. Sem saber o θ, mas sabendo o cosseno e o seno, eu já cheguei aqui, ó, consegui achar os componentes. Só falta agora calcular esse F1,3. Né? Então, quem é F1,3? O módulo da força que a carga 1 exerce na 3. Aí eu tiro da lei de Coulomb. Vai ser a constante K. Então, eu pego lá na lei de Coulomb, módulo da carga 1, módulo da carga 3, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, eu sei quem é a constante, 9 vezes 10 na 9. Só copio, né, do caderno, 9, 10 na 9. Quem é a carga 1? Eu vou olhar aqui, ó, 2 microcoulomb. Então, vai dar 2 vezes 10 na menos 6. Quem é a carga 3? Eu venho aqui, ó, 4 microcoulomb. Então, é 4 vezes 10 na menos 6. Muito bem. Qual é a distância entre elas? Aí eu venho olhar na figura. Isso ele deu no enunciado. A distância entre a carga 1 e a carga 3. Quanto que vale? 0,5. Então vou colocar aqui 0,5 ao quadrado. Naturalmente que vocês podem usar a calculadora para obter o resultado. Só um comentário, a notação científica é muito legal, porque mesmo sem calculadora, eu poderia fazer essa conta. Vamos só mostrar aqui, ó, que às vezes a gente fica muito dependente da calculadora. Claro, pode usar, vocês vão poder fazer as atividades, os exercícios mesmo em dia de prova, pode usar a calculadora, mas só mostrando como é que fica aqui, ó. Eu vou deixar o 2 vezes o 4 vezes o 9. E aí eu uso aquela regrinha, ó, mantenho a base que é o 10 e somo os expoentes. Ó, daria 9 menos 6 menos 6. E aqui embaixo a gente observa que 0,5, o que é isso aqui? Ó? É 1,5, né? Então aqui embaixo eu tenho 0,5 ao quadrado, na verdade 1,5 ao quadrado, que é o quadrado do primeiro aí, que é o 1, dá 1, o quadrado do segundo, que é 1/4. Então, tudo isso está dividido por 1/4. Aí tem aquela regrinha, né? 1 dividido por 1 sobre A. O que vai acontecer? Inverte, então vai dar A. Ou seja, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 4 vezes 9. Então, eu tenho que fazer essa conta aí. Quanto que vai dar isso aí? 4 vezes 9 dá? 2 vezes 9, 18. 4 vezes 9, 36. 2 vezes 36, 72. E aqui vem um 4, que eu inverto. Então, 1 sobre A vira A. 1 sobre esse 1/4 vai virar um 4 aqui na frente. Daí tem o 72. E aqui, ó, 9 menos 6 menos 6 é 9 menos 12, que vai dar 10. 9 menos 12, 10 na menos 3. Então, eu só faço aqui 4 vezes 72. Cheguei à resposta. Então, eu consigo obter, mesmo sem calculadora. Isso aqui já fica fácil de fazer. 4 vezes 2 dá 8, né? 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 7 dá 28, né? Então, 288 vezes 10 na menos 3, força em Newton. Vamos ver, 4 vezes 7, 28, 280. 2 vezes 4 é 280. Então, mesmo sem calculadora, eu consegui fazer. É claro que eu não vou ficar fazendo isso, senão a gente perde tempo útil fazendo essas continhas que a calculadora pode fazer. Mas só para mostrar que a notação científica é muito legal, permite fazer isso. Aqui a gente pode, normalmente a gente deixa em notação científica. Como assim, notação científica? Eu vou deixar um número, né? Pode ser 1, 2, um número de 0 a 9. E então eu deixaria aqui, ó, 2,88. Posso escrever assim, 2,88 vezes. Aí eu andei aqui com a vírgula, ó, saí daqui 1, 2 casas. O que significa isso aí, ó?
O que muda aqui no expoentezinho? Então, eu peguei, andei, ó, uma casa, duas. Como é que altera aqui? Quando a gente anda para esquerda ou anda para direita? Então, para eu andar, então eu vou ter que dividir, daria aqui na menos 1, né? 2,88, menos 1. Muito bem. Acho que o livro continua um pouquinho mais e ele escreve a resposta assim. Ele olha 2,88 vezes 10 a menos 1 é pegar o 2,88 e dividir por 10, ou seja, 0,288. Ou aproximadamente, a gente pode arredondar isso aí, 0,29 newtons. Então a força que a carga 1 exerce na 3 é aproximadamente 0,29 newtons. Procurem relembrar como é que fica a regrinha aqui, ó, do expoente. Então quando a gente anda aqui, ó, uma, duas casas para a esquerda, mudando de lugar a vírgula, a gente aqui, ó, diminui ou aumenta 2. Então procurem relembrar dessas regrinhas. Muito bem, então usando a lei de Coulomb eu consegui obter o que? O módulo do vetor. Então, o que eu sei nesse meu exemplo? Então, eu estou supondo que eu sabia o que? Eu sabia o módulo da força e sabia o θ. Então, supondo que eu sei F13 e o θ, consigo achar os componentes, ó, como na minha receita aqui. Ó. Se eu sei o módulo do vetor V e o ângulo, consigo achar os componentes. Naquele problema eu não sabia o θ, mas consegui encontrar nesse triângulo. Eu também não sabia F13, mas usando a lei de Coulomb. Então esse F13 é de onde? Na lei de Coulomb. O módulo dos triângulos, aí, o módulo da hipotenusa dos triângulos que eu vou usar, eu tiro da lei de Coulomb. Então da lei de Coulomb eu consegui obter F13 e o θ desse triângulo de baixo. Então agora eu sei tudo o que eu preciso, é só colocar aqui o valor do F13, que é 0,29, e multiplicar pelo valor aqui na frente, que é o cosseno e o seno. Ou seja, vamos só, deixa eu registrar aqui esse resultado. Então, F13 em x, quanto que vai ser? Eu vou colocar na calculadora e chego no resultado. Quem é F13 em y. Então eu vou pegar essa resposta aqui do livro, não vou ficar calculando sem calculadora para não perder tempo. É só para mostrar que mesmo sem calculadora a gente consegue obter esses valores. Então a força de 1 em 3 em x vai dar 0,23 newtons, é aproximado. Ele fez como eu fiz ali, arredondou algumas coisas, né? E a força em y dá 0,17 newtons. Então, nós obtivemos 0,23, 0,17. Nós obtivemos o módulo, né? Então, o módulo da força que a carga 1 exerce em 3 em x e o módulo em y. Agora vejam que eu estou olhando aqui na minha figurinha. Olha, quando eu fiz o meu triângulo aqui, eu escolhi esse. Então, eu vou fazer uma pontinha para ficar bem claro. Então, nesse triângulo que eu escolhi, o componente em x aponta para a direita, o componente em y aponta para baixo. Então, alguns autores, inclusive, colocam, ao invés de botar só 0,17, colocam a força que a 1 exerce em 3 em y é menos 0,17, para dizer que aponta para baixo. Então, nessa minha escolha aqui, ó, eu vou fazer as setinhas, eu estaria aqui e aqui. Ó. Então, quando eu escolhi, um vetor aponta aqui para a direita, o outro para baixo, nessa minha escolha. Então, essa nossa escolha de sentido é, na horizontal, se aponta para a direita, positivo, se aponta para a esquerda, negativo. Na vertical, se aponta para cima, positivo, se aponta para baixo, negativo. Então, alguns colocam a resposta assim. Outra maneira é na hora de escrever. Quem é mesmo
a força que a 1 aplica em 3. Então eu tenho que colocar, isso é um vetor, seria a força de 1 em 3 em x mais, eu já vou explicar isso aqui, em 3 em yj. Então a força total, na notação, com tudo que tem direito, notação de vetores é a força que a 1 aplica em 3, vai ter um componente em x e um componente em y. Então eu coloco aqui o que eu obtive para x e o que eu obtive para y. Esses i e j são os unitários, lá quando eu escolho um sistema de coordenadas x, y, z, x, y, z. Então, em cada direção, a gente diz que tem um unitário. Na direção do x eu tenho i, na direção do y eu tenho j e na direção do z eu tenho unitário k. São vetores unitários, ou seja, de módulo 1, que indicam direções no espaço. Quando eu escrevo i, significa que esse componente está ao longo do eixo x. Quando eu coloco j, ao longo do eixo y. Então, no nosso caso, como é bidimensional, eu teria, na minha figurinha, quando eu coloco x e o y, então eu teria um unitário na direção do x, que é o i, e unitário na direção do y, que é o j. Então, aqui está me dizendo, ó, esse unitário me dá a direção, então se for i, quer dizer que é a direção horizontal, não é problema, se for j, a direção vertical. E aqui na frente eu tenho um módulo e esse sinal que eu coloco vai me dar o sentido. Ou seja, então a minha resposta, nesse caso, seria assim. Ó. Eu copio dali, ó, 0,23 newtons na direção ali, ó. Quem é a força em 3 em x? 0,23. Agora a força aqui, menos 0,17 newtons J. Então quer dizer que a força que a 1 aplica em 3 tem um componente em x. Está aqui o módulo entre parênteses, a unidade. A direção é horizontal e na frente o sinal de mais, quer dizer que é positivo, aponta para a direita. Aqui em y está o módulo 0,17. A direção é vertical e aqui o sentido, quer dizer que aponta para baixo. Então a nossa resposta, eu posso colocar o sinal menos aqui, ou deixar no último passo colocar aqui, ó. Qual é o sentido? Está para a direita, então é mais. Qual é o sentido? Está para baixo, é menos. Então eu posso no último passo incluir o sinal aqui, ou já colocar aqui, ó, como ele faz no livro, então vamos colocar menos aqui. Ou seja, nós calculamos a força que a 1 aplica em 3, ó. Mas eu quero a força total, não é só a força que a 1 aplica em 3, eu preciso também a força que a 2 aplica em 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na figura original e aí eu vou desenhar agora qual é a força, só pegar o apagador, qual é a força que a carga 2 exerce na carga 3. Então, eu vou apagar aqui que eu não vou utilizar. Então, essa é a força de 1 em 3, deixei aqui. Vou apagar aqui porque eu preciso fazer um desenho. Então vamos ver. Qual é a força que a carga 2 exerce na 1? Na 3. Mais com mais da repulsão. Como que é a repulsão? Ao longo da linha que une o centro das cargas. Então eu ficaria bem aqui. Ó. Essa é a força que a 2 exerce na 3. O que eu tenho que fazer então? Olhei aqui, ó, mais com mais da repulsão. Ao longo do centro que une, ao longo da linha que une o centro das cargas, eu desenho a força de 2 em 3. Então, o que eu tenho que fazer em geral? Vou ter que pegar esse vetor aí, que não está na horizontal nem na vertical, está numa direção qualquer aqui, e vou ter que decompor. Então, o que eu preciso fazer? Vou fechar um triângulo, a receita geral, né? Vou fazer um triângulo como eu fiz separado lá. Só que agora, eu faria um triângulo vou fazer aqui a separado, com este vetor aí. Então, no caso geral, o que eu faço? Eu pego daqui, eu vou formar um triângulo. Eu poderia fechar ele aqui, ó. Então, vou
vou fechar esse triângulo, vou fazer separado. Então aqui está a hipotenusa, F2, 3. Quem tiver na vertical o componente em Y, quem tiver na horizontal o componente em X. Então eu fechei o triângulo aqui, ó. Então, poderia colocar um ângulo agora. Como que fica o ângulo ali, ó? Então eu vejo onde ficaria aquele ângulo que eu chamei de θ. Então eu vou colocar o ângulo θ aqui e vou decompor, né, em x e y, ou seja, formei um triângulo, vou repetir todo aquele procedimento que eu fiz. Então essa é a maneira geral que sempre funciona. Tem um vetor, fiz a decomposição, resolvi aquela parte do problema. Vou para o segundo vetor, tenho que decompor, tenho que fazer toda aquela tarefa. Só que nesse nosso problema a gente nota uma coisa. Qual é o valor da carga 1? 2 microcoulomb. Qual é o valor da carga 2? É o mesmo. Então a carga 1 e a carga 2 têm o mesmo valor. Qual é a distância da carga 1 até a carga 3? 0,5 metros. Qual é a distância da carga 2 até a 3? Também. Então cargas iguais, distâncias iguais, a gente tem o que chamar de simetria. Ou seja, eu não preciso fazer tudo de novo a decomposição. Eu vou usar essa ideia da simetria aqui. Então, eu vou fazer o desenho melhorar um pouco e aí a gente economiza no cálculo. Ao invés de calcular tudo de novo, o que eu vou fazer? Só do meu giz amarelo. Tá aqui, ó. Então, eu só limpei a figura para ficar mais claro. Essa é a força do 1 em 3, a força do 2 em 3. O que a gente tem então? Cargas iguais, distâncias iguais, significa o quê? Que o módulo da força que a 1 faz em 3 é igual ao módulo que a força que a 2 faz em 3. Significa então que o módulo da força que a 1 exerce em 3 é igual ao módulo da força que a 2 exerce em 3. Vamos representar aqui, ó. A força em 3, quando eu decomponho, tem um componente horizontal para a direita e um vertical aqui para baixo. Então, eu tenho a força 1,3 em Y e tenho a força 1,3 aqui em X. Quando eu fizer a decomposição do F2,3, vai ter uma força também para a direita aqui, ó. F2,3 em X e vai ter uma para cima aqui, ó. F2,3Y. Então, o que a gente nota? Aqui está o F1,3x. Nota que tem um componente para cima e um componente para baixo. Né? F2,3 em Y e o F1,3 em eles se cancelam. Então, a gente representa com esses dois risquinhos. Então, componente para cima em Y, componente para baixo em Y se cancelam, vai sobrar só o componente no horizontal, eles se somam. Ou seja, neste problema, a força resultante, a força resultante em X, vai ser somar aqui, ó. Força 2,3 em X, força 1,3 em X. Então, duas vezes a força 1,3 em X e a força resultante em Y, como tem uma para cima e uma para baixo, vai zerar. Porque que zera, como eu comentei, cargas iguais, distâncias iguais, a gente usa a simetria. Ou seja, o módulo do vetor é igual e esses componentes vão ter também o mesmo valor em módulo. Como nós já calculamos essa força 1,3 em X, eu deixei anotado lá, força 1,3 em X deu 0,23, então vai ser 2 vezes 0,23, 0,46 newtons. Ou seja, a nossa resposta final é: qual é a força resultante sobre a partícula? Então eu olhei que a força em Y deu 0, ficou só a força em X. 0,46 newton. Então essa é a nossa resposta ao problema. O que ele está dizendo aqui, ó, a força total, ou seja, a força resultante, está na direção do eixo X, é isso que indica esse unitário. Está aqui o módulo e aqui na frente, como é mais, quer dizer que aponta para a direita. Então, a resposta, se eu fizer também o gráfico aqui, X e Y, então a força vai estar
Colocando ali bem onde está a carga, qual é a força resultante? Estaria bem aqui, ó. Força resultante aqui, carga 3. Então a força total aponta para a direita na horizontal e nós usamos a simetria, ou seja, ao invés de calcular tudo de novo, como são cargas iguais, a carga 1 é igual a 2, a distância da 1 a 3 e da 2 a 3 é a mesma, usamos a simetria. Se não houver simetria, tem que pegar e começar tudo de novo aqui. F2,3 tem que decompor e no final a gente soma tudo. Ok, é o primeiro exemplo, depois a gente vai ver mais exemplos aí. Então, uma boa tarde.